Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho fazer a resenha finalmente do livro A Garota que Você Deixou Pra Trás, sim, da Jojo Moyes. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom gente, é sobre esse livro aqui que venho falar hoje com vocês e eu disse no início do vídeo que finalmente eu venho falar dele, porque quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu finalizei ele, ó, já tem um bom tempo, se eu não me engano eu finalizei ele em janeiro. Então já estamos acabando fevereiro, né? E eu não falei dele aqui no canal e nem lá no Instagram, assim, não fiz um post, mas nos stories eu já postei que eu tinha finalizado, que eu tinha achado e prometi a resenha lá no Instagram e aqui no YouTube. Por isso que hoje eu venho gravar esse vídeo aqui pra vocês e eu demorei pra gravar ele porque é um livro de romance histórico, então eu queria estar bem pra gravar, né? Pra falar tudo que eu achei do livro, todos os detalhes aqui. Vou tentar não dar spoiler. E aí eu queria estar bem pra falar todos os detalhes, porque eu amei tanto esse livro, porque é um livro da Jojo Moyes. E vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu não gosto muito, assim, da escrita da autora. Eu fiquei um pouco com receio de ler os livros dela, depois de ter lido o livro Como Eu Era Antes de Você, que eu não gostei muito do final, já falei muito disso aqui no canal. E aí eu fiquei sem vontade de ler outros livros da autora, mas se eu não me engano, foi em 2020 ou foi em 2021, eu li um livro dela que eu até gostei bastante. Não lembro muita coisa sobre o livro, que é Um Caminho para a Liberdade, então eu quero reler ele, não sei se eu vou conseguir reler esse ano, mas eu quero muito reler pra ver realmente o que eu achei dele, se eu gostei mesmo, se ele é um livro muito bom mesmo, porque a primeira vez que eu li, né, já tá com um tempinho, e eu lembro que eu gostei, mas não foi um livro que eu quis nem ter na estante, então eu quero muito comprar ele e reler, pra ver se eu vou amar tanto assim, porque esse daqui, gente, esse daqui me conquistou, já é um dos meus favoritos do ano. Mas vamos falar sobre o livro aqui pra vocês. A primeira coisa que vocês têm que saber é que esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte se passa na Primeira Guerra Mundial, no ano de 1917. Bom, nessa primeira parte a gente vai acompanhar a história de Sophie. Gente, é na França que ela mora, tá? Ela é uma francesa, então eu não vou arriscar chamar os nomes, vou aportuguesar aqui, né? Vou chamar como se chama em português mesmo, os que eu souber. Os que eu não souber vai ficar de todo jeito aqui, porque se eu não consigo falar inglês que dirá francês, né? Então vamos lá. A Sophie é o nome comum, esse eu consigo chamar. A Sophie é uma mulher francesa, ela mora em Paris, é casada com um artista, que esse é que eu não consigo chamar o nome, mas que em português é Eduardo, né? E eles estão muito felizes, né, na vida ali de casado. Tudo muda quando chega a guerra e ele tem que ir lutar. Pra Sophie não ficar sozinha, ela volta pra aldeiazinha da França, que é onde ela morava com a família, né, antes de se casar, e lá ela vai ficar com sua irmã, agora aqui entra o nome que eu não sei chamar, Hélène, não sei se é assim que chama, que tem 2 filhos, e também com seu irmão mais novo, que tem 14 anos ou 15 anos, não lembro a certo, sei que ele não é convocado pra guerra ainda. E aí, quando a gente começa a ler o livro, né, a gente vai vendo como era o passado de Sophie, porque ela vai narrando. A gente vai conhecendo a história dela com o Eduardo, porque ela vai contando pra gente como era antes da guerra. Mas quando a história inicia aqui, eles já estão num período bem crítico da guerra, a aldeia foi invadida pelos alemães, então eles estão passando por uma situação bem complicada, estão com frio, com fome, não ficou nenhum homem na aldeia, só os idosos, né, as pessoas mais velhas, e as crianças e as mulheres. Então a situação tá bem complicada, os alemães estão mandando ali, né, estão comandando tudo ali, e as coisas ainda pioram um pouco, porque o novo comandante que chegou na aldeia decide fazer do restaurante da Sophie e da Hélène o lugar onde ele e seus soldados vão fazer todas as refeições. O lado bom dessa situação é que vai chegar comida lá no restaurante, e a Sophie tem fé de conseguir roubar alguma coisinha ali para ela, para a família, para as crianças, para as pessoas que estão passando por mais necessidade, como é o caso do prefeito aqui da aldeia, que tem uma filha doente, e dos senhores mais idosos que precisavam se alimentar melhor e não estão se alimentando. Então ela vê isso como ponto positivo, mas a aldeia toda começa a criticar a Sophie e a Hélène por elas aceitarem. Sophie diz que não vê outra alternativa, como que ela pode bater de frente com os alemães, né? Não tem essa alternativa, ela é obrigada a aceitar. E o lado negativo é que eles estão passando fome, então vão ter que cozinhar comidas deliciosas, sentir o cheiro, né, ali e não poder nem provar daquela comida, e ainda vai cozinhar para os seus inimigos, né, para as pessoas que estão fazendo eles ali sofrer e passar por tanta coisa ruim. Bom, acontece que esse novo comandante começa a frequentar o restaurante da Sophie e ele se agrada de 2 coisas nesse restaurante. Primeiro, a Sophie, né, a gente percebe que rola ali um clima, que ele tá gostando dela, né, que ele tá achando alguma coisa por ela, achou ela interessante, e também
também pelo quadro de Sophie, que é A Garota que Você Deixou para Trás, um quadro que o marido de Sophie fez dela. O comandante adora esse quadro. E aí, com ele indo para o restaurante da Sophie, todas as horas das refeições, né, principalmente à noite, ele acaba puxando o assunto com a Sophie e eles vão conversando sobre arte. É uma coisa do interesse dele, ele adora arte. Sophie não entende como um homem que ama a arte pode fazer tanta crueldade, né? E aí eles vão se aproximando e boatos vão surgindo na aldeia de que Sophie está tendo um caso com o seu inimigo, né, com o comandante. Esse boato começa a circular e as pessoas da aldeia começam a julgar Sophie, a excluir ela dos lugares, a não frequentar o restaurante dela, que é o lugar ali mais frequentado por todos. O mesmo acontece com Liliane, uma mulher que todos sabem que tem um caso com os alemães, que, segundo eles, ajuda os alemães, mas a realidade não é essa, tá? A gente vai entender a história da Liliane aos poucos aqui no livro. Inclusive, a Sophie é a única pessoa que não julga ela, que ajuda até ela, mas eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler para vocês. Acontece aqui, depois que Sophie recebe a notícia que o seu marido foi capturado e está preso num campo de prisioneiros, ela decide pedir ajuda ao comandante para que ele salve o seu marido. Ela faz isso, vai até ele, pede essa ajuda e lhe oferece qualquer coisa que ele quiser. Bom, agora para vocês descobrirem se, primeiro, Sophie vai conseguir salvar o marido. Segundo, o que Sophie vai ter que dar pro comandante para salvar o marido. Terceiro, se o comandante vai aceitar isso, né? O que é que ele vai querer? Se ele vai querer o quadro mesmo, se ele vai aceitar e se vai ajudar o marido de Sophie. Tudo isso para vocês descobrirem, vocês vão ter que ler o livro, porque eu não vou dizer, são spoilers demais. E também porque quando eu terminei a primeira parte, eu fiquei com essas mesmas perguntas, tá? Não resolveu na primeira parte do livro. E eu fiquei o quê? Desesperada para continuar essa leitura e descobrir o que aconteceu com Sofia, se ela conseguiu salvar o marido dela. Comecei a ler a segunda parte imediatamente para descobrir. E aí foi que eu entendi que a segunda parte não é sobre Sophie. Isso mesmo, gente. A segunda parte do livro conta a história de Liv no século 21, no ano de 2006. Liv é uma mulher que ficou viúva e ela não superou a perda do marido ainda. Ela continua de luto, ela se tornou uma mulher triste, solitária, e o único consolo de Liv é o quadro A Garota que Você Deixou para Trás. Sim, o quadro da Sophie está na casa de Liv e ela é muito apegada a esse quadro porque foi um presente do marido dela durante a lua de mel deles. Então o quadro faz com que ela lembre do marido. Ela nunca que ela iria se desfazer daquele quadro. E ela também não sabe o valor do quadro, ela não sabe que o quadro é importante, de quem é o artista, ela não tem a menor ideia. A única coisa que ela sabe é que ela adora o quadro e que o quadro é um presente, foi um presente importante do marido dela para ela e que ela nunca vai se desfazer daquele quadro e que é a peça mais importante que ela tem ali na casa dela, né? Bom, na noite de aniversário de morte do marido dela, Liv não quer ficar em casa sozinha, né? E ela decide sair. Mas ela também não quer chamar atenção, ela não quer conversar com ninguém. Tudo que ela quer é ficar ali sozinha na dela. E ela decide ir para um bar gay para não ser assediada ali por homens. Ela bebe todas e aí ela acaba sendo assaltada, né? Roubam a bolsa dela. E aí ela conhece Paul. Paul, ele trabalha recuperando obras de artes que foram roubadas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E ele foi contratado para recuperar a obra de arte A Garota que Você Deixou para Trás. Os parentes vivos do Eduardo, né, do artista Eduardo, sim, o marido da Sofia, contrataram Paul, né, para recuperar esse quadro. É um quadro valiosíssimo e eles querem o quadro de volta, né, já que é um direito da família ter o quadro ali com eles. Bom, como eu falei, Liv bebe todas, a bolsa é roubada e Paul acaba ajudando ela, recuperando a bolsa roubada. Rola um clima entre eles vão para vários encontros e um desses encontros o relacionamento engata e ele vai passar a noite na casa da Liv. E ele não poderia estar mais surpreso quando olha para a parede do quarto da Liv e encontra o quadro que ele está procurando. O quadro A Garota que Você Deixou para Trás. Sim, gente, Paul está procurando o quadro da Liv. E é claro que quando a Liv descobre, quando Paul conta isso para ela, o relacionamento deles desanda completamente, né? Porque Liv não vai abrir mão do quadro assim tão facilmente. Ela ama o quadro, ela é muito apegada a ele e ela acha que ela merece ficar com o quadro, já que ela ganhou o quadro de presente do marido, o marido pagou por o quadro e Paul tá querendo fazer justiça, né, cumprir a lei, que é devolver o quadro para os donos de direito. É nessa ação judicial que vai ser movido contra a Liv para que ela devolva o quadro, que a Liv vai tentar provar a todo custo que ela merece ficar com ele, né, com a garota que você deixou para trás. E aí, para ela provar isso, ela vai ter que desenterrar todo o passado da Sophie. Quando isso começa a acontecer, é
que a gente começa a conhecer a história da Sophie, que parou ali na primeira parte sem a gente saber o desfecho total. E aí, à medida que a Liv vai pesquisando, vai conhecendo mais pessoas, o Paul também vai pesquisando, vai conhecendo ali parentes ainda que estão vivos da Sophie, é que a gente vai conhecendo toda a história dela, né? Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? A Liv deve ficar com o quadro ou o quadro deve ser devolvido para os parentes do Edward que ainda estão vivos? Deixa aqui nos comentários o que você acha que é o correto a fazer. Bom, agora vamos para minha opinião, o que eu achei desse livro. Primeira coisa, eu amei. Gente, romance histórico já me ganha no início logo, porque eu adoro quando envolve fatos reais, né? Quando envolve coisas que realmente aconteceram. Claro que a história de Sophie não é real, tá? Mas a Primeira Guerra, ela realmente aconteceu, todos nós sabemos disso. E muita coisa do que é narrado aqui, de fato aconteceu. Os roubos das obras de artes, a situação que a Sophie ficou, como a aldeia que ela morava. Tudo isso aconteceu com várias pessoas. Muita gente não sobreviveu a esse período, né? Assim como muitas pessoas foram capturadas, se tornaram prisioneiros. Então, muita coisa que tem aqui no livro realmente aconteceu. São fatos reais. E por isso que eu amo livros de romance histórico, mesmo quando a história, o romance não aconteceu de fato. Pois é, temos romance aqui. Na primeira parte, o romance fica por conta de Sophie e Edward, que é muito fofo, muito coração quentinho, apesar de todas as situações que eles passam. Mas quando a Sophie lembra dele, quando a Sophie começa a contar como era a vida dele, a gente viu o quanto eles eram felizes e apaixonados. Na segunda parte, a história é de Liv e Paul, que se apaixonam, mas tem o quadro ali entre eles, né? Porque o Paul quer fazer justiça, devolver o quadro para os seus donos legítimos. E a Liv, ela é muito apegada ao quadro e não quer devolver o quadro de jeito nenhum. E isso vai atrapalhar o relacionamento deles. Eles vão estar em lados opostos, né, nessa situação. E aí é onde entra a minha opinião. Primeiro que eu não gostei da Liv no início, eu achei ela muito mimada e imatura por não entender que isso era o correto a se fazer, né? Na minha opinião, eu achava que o quadro deveria sim ser devolvido para os donos originais, né, para os donos de direito, porque quando eu lembrava de tudo que o Eduardo passou, tudo que a Sophie passou, eu pensava, seus descendentes, né, os seus parentes vivos merecem esse consolo. Tem ali o quadro da Sophie na casa deles. Aí tem a questão de, mas muitos vão atrás só pelo dinheiro, o quadro valia muito, mas era um direito deles, é uma herança deles que foi roubada. Por isso que no início eu ficava ali do lado das pessoas, né, dos parentes do Eduardo, certo? E aí a Liv também, ela não deixava bem claro que ela queria o quadro. Na maioria das vezes, o que ficava claro pra gente, leitor, é que ela tava ali numa briga com o Paul, revoltada com o Paul, por o Paul estar tentando tomar o quadro dela. Então ela só queria sair vitoriosa ali e provar pro Paul que ela tinha conseguido, que o quadro era dela. Então a briga ali era entre ela e o Paul. Ela ficou muito revoltada com o Paul, ela achou que o Paul tinha usado ela, que ele só tava querendo o quadro, roubar o quadro dela. Então eu achei assim que foi muito imaturo da parte dela não entender realmente como eram as coisas, não entender o lado do Paul que foi contratado, que trabalhava com isso e que só estava tentando fazer o trabalho dele, né? Mas à medida que a Liv vai pesquisando, vai indo atrás do passado de Sophie, ela vai realmente se apegando ao quadro, ela vai realmente se apegando à história. E aí ela começa a gostar ali da história de Sophie, ela começa a gostar da própria Sophie, mesmo sem ter conhecido ela. E aí nessa parte que a gente fica meio balançado. Será se realmente a Liv não merece ficar com o quadro? Já que tem um lado ali dela que ela não roubou o quadro foi roubado há quase 100 anos atrás, mas não foi ela comprou o quadro, apesar de que foi um valor assim muito barato, ninguém sabia o valor do quadro. A mulher que vendeu o quadro pra Sophie, pro marido dela, não sabia que ele valia nada e simplesmente disse, me dá aí o que você puder dar. E ela tem que comprovar, né, ela tinha lá a notinha que comprovava que ela tinha pago pelo quadro. E também tinha a questão de que, assim como a Sophie era ligada ao quadro porque lembrava do marido, né, a Liv era ligada ao quadro porque lembrava também do seu falecido marido. Elas duas tinham isso em comum, né? As duas tinham perdido o seu grande amor. Claro que a Sophie não totalmente ainda, porque ainda tinha a chance dele voltar da guerra, dele sobreviver à guerra. Mas a Liv não tinha essa esperança, né? Já que o marido dela realmente tinha morrido. E aí elas tinham isso em comum. Elas tinham perdido ali seu grande amor e tinha algo que lembrava dele, que era o quadro. As duas eram muito apegadas ao quadro. Quando você vê por esse
lado, né, por esse ponto de vista, você começa a torcer pela Liv também. Então você fica nessa indecisão, você uma hora torce pela Liv, outra hora torce pelos donos legítimos, à medida que vai se desenrolando toda a história, que você vai entendendo e vai percebendo quem realmente tá certo. Sobre a primeira parte, foi a minha parte, assim, favorita, porque é realmente a parte histórica, né, apesar de que na segunda parte tem muitos detalhes. A história de Sophie não acaba lá na primeira parte, mas a primeira parte, como era narrada pela Sophie, eu gostei bastante e me prendeu muito, eu li bem rápido. A segunda parte, pra mim, foi um pouco lenta, porque eu tava na esperança de voltar a acompanhar a história de Sophie, e aí foi pra história de Liv, que demorou muito pra voltar pra Sophie, e eu ficava desanimada pra ler, eu queria saber o que ia acontecer com Sophie. Então o que me fazia ler o livro era simplesmente descobrir o que tinha acontecido com Sophie. A história de Liv não me interessava, até que eu comecei a me interessar por a história de Liv, né, que fui me apegando a personagem, que fui entendendo o romance dela ali com o Paul, torcendo por eles, e aí eu amei o livro todo, gente. É um livro digno de 5 estrelas, maravilhoso. Tem, como eu falei, tem o romance aqui, tá? Não é só os fatos históricos. E na primeira parte, quem abre mão de tudo pra salvar o seu amor é a Sophie. Nessa segunda parte, quem vai abrir mão de tudo é o Paul. Paul é quem vai ter que abrir mão de tudo ali pra conseguir recuperar o seu amor, né? Que é a Liv. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. O livro é maravilhoso, é incrível, sério. Nunca pensei que eu fosse fazer isso, mas a Jojo Moyes arrasa. Eu fico só pensando na pesquisa que ela fez, né, pra entender mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Quando eu leio um livro assim de romance histórico, eu penso no trabalho que a autora teve, né, pra escrever, pra pesquisar, pra pegar ali os detalhes. É incrível, sério, o livro é maravilhoso. Se você não leu, dê uma chance, porque vale muito a pena. Eu adorei demais. E tô com outros livros da Jojo agora pra ler, né, porque eu quero ler outros livros dela, que já me disseram, que já me indicaram, que são ótimos. Inclusive, esse livro quem me indicou foi minha amiga, né, Raquel. Ela me indicou e me emprestou. Eu não tinha vontade de ler Jojo, vocês já sabem disso, mas ela insistiu bastante que eu ia gostar do livro, que o livro era maravilhoso, e ela estava certa. Eu amei o livro, é maravilhoso, adorei, é favoritado, 5 estrelas. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha com os amigos, comenta o que você achou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos nos próximos vídeos.